Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo que tem como tema a Quaresma de São Miguel Arcanjo em São Francisco de Assis. Tem se tornado popular uma prática da Quaresma de São Miguel Arcanjo e geralmente se atribui esta prática a São Francisco de Assis como o primeiro que teria feito uma Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Mas o que foi esta Quaresma de São Miguel Arcanjo em São Francisco de Assis? Por que ele realizava esta Quaresma? Como ele realizava esta Quaresma? O que ele rezava? O que ele fazia? É um pouco sobre isso que este vídeo quer tratar. Antes de falarmos diretamente da Quaresma de São Miguel Arcanjo, começo refletindo um pouco sobre a devoção de São Francisco para com São Miguel Arcanjo. Bem, para a gente poder falar sobre isso, vamos nos voltar para as fontes franciscanas, os textos mais antigos, né, sobre Francisco e também sobre alguns escritos do próprio São Francisco. Bem, falando da sua devoção a São Miguel Arcanjo, procurando os testemunhos históricos, portanto, sobre isso, nós temos como um primeiro relato das biografias de Francisco, um trecho que está na Segunda Vida de Francisco, escrita por Tomás de Celano. Por que na Segunda Vida? Porque Tomás de Celano, um frade que conheceu Francisco, ele escreveu uma primeira vida de São Francisco. Francisco morre em 1226. Em 1228, é publicado a primeira vida de São Francisco, escrita por Tomás de Celano, a pedido do Papa. Portanto, se tratava de uma biografia oficial. Nessa primeira biografia de Francisco, nada se fala sobre uma devoção de Francisco a São Miguel Arcanjo. Somente quando Tomás de Celano escreve uma segunda vida de São Francisco, isso por volta de 1246, 1247. No capítulo 149, parágrafo 197, nós vamos ler assim. Tomás de Celano vai dizer que Francisco tinha a maior veneração pelos anjos e que devemos honrar de maneira toda especial o bem-aventurado Miguel, porque é o encarregado de representar as almas, pois em honra de São Miguel fazia uma quaresma de jejuns desde a festa da Assunção até o seu dia. E dizia que, em honra de tão importante príncipe, dever-se-ia oferecer a Deus algum louvor ou algum dom especial. Então, neste escrito de Tomás de Celano, uma das primeiras biografias, né, de São Francisco, nós vemos de fato se falar que ele fazia uma quaresma de jejuns desde a festa da Assunção de Nossa Senhora até o seu dia, o dia de São Miguel Arcanjo. E que Francisco tinha uma devoção especial a São Miguel, por quê? Porque ele era um encarregado de representar as almas. O que isso significa? Bem, São Miguel era de fato muito venerado na Idade Média, porque se acreditava que ele representava as almas diante de Deus. Como que também, se na hora da morte fosse ele o responsável por conduzir a alma até Deus e representar a alma diante de Deus. Era um pouco isso a crença da época. Por isso, a devoção de Francisco para com São Miguel. E para honrar São Miguel, segundo São Francisco, o que se devia fazer? Então, Celano diz que para Francisco, em honra de tão importante príncipe, dever-se-ia oferecer a Deus algum louvor ou algum dom especial. Então, a melhor maneira para Francisco de honrar São Miguel era louvar a Deus e oferecer dom especial a Deus. Porque, de fato, se Miguel vai me representar diante de Deus, o que eu tenho que fazer? Louvar a Deus, fazer coisas boas a Deus. Em fazendo isso, estou honrando São Miguel, que diante de Deus vai poder me representar positivamente, vamos dizer assim, diante de Deus. Por quê? Porque eu procurei louvar a Deus e oferecer dons especiais a Deus. Então, mais ou menos essa era a mentalidade da época e de Francisco. Um segundo testemunho
nos é dado na chamada Legenda Maior de São Boaventura, escrita em 1263. E ele vai dizer assim: amava com amor indizível a mãe do Senhor Jesus, unira-se por um vínculo de amor inseparável aos espíritos angélicos, mas ainda era mais devoto, por um especial amor, do bem-aventurado Miguel Arcanjo, porque tinha o encargo de representar as almas. Isso pelo fervoroso zelo que tinha pela salvação das almas. E depois, São Boaventura continua mencionando a devoção de Francisco para com os santos apóstolos, entre eles Pedro e Paulo, e assim por diante. Então aqui também, Boaventura fala da devoção de Francisco, em primeiro lugar à Mãe de Deus, depois aos anjos, entre os anjos de modo particular a São Miguel, depois aos santos, entre eles por primeiro os apóstolos, entre os apóstolos Pedro e Paulo, e assim sucessivamente. E de São Miguel Arcanjo, Francisco era devoto porque tinha o encargo de representar as almas e porque ele era fervoroso no zelo pela salvação das almas. Então, por isso essa devoção de Francisco a São Miguel, porque ele representava as almas diante de Deus, e porque Francisco queria a salvação de todas as almas, Francisco, vamos dizer assim, pedia a intercessão de São Miguel pelas almas, por um lado, e por outro lado, Francisco agia, pregava para que as almas se convertessem, louvassem a Deus, oferecessem dons a Deus, e assim São Miguel poderia representá-las bem diante de Deus. Essa é mais ou menos a lógica desta devoção de Francisco a São Miguel. Um terceiro testemunho nos é dado brevemente pelo chamado Anônimo Peruzino, é uma biografia de Francisco anônima, escrita mais ou menos em 1241, que apenas nos diz que, depois que Francisco foi a Roma e obteve a aprovação do Papa, o texto diz: depois ordenou o bem-aventurado Francisco que se fizesse o capítulo, ou seja, a reunião dos frades para organizar a ordem, a vida, que se fizesse essa reunião 2 vezes ao ano, em Pentecostes e na festa de São Miguel Arcanjo, no mês de setembro. Isso para dizer, né, da devoção que Francisco tinha para com São Miguel. Embora a ordem, ao longo da história, vai se reunir, no início, sobretudo, na festa de Pentecostes. Mas o texto aponta aqui esse desejo de Francisco que assinala essa devoção que ele tinha para com São Miguel. Por quê? Porque ele representa as almas diante de Deus. Esses são os textos históricos sobre Francisco. Mas além das biografias que foram escritas sobre Francisco, nós temos os escritos do próprio São Francisco que chegaram até nós. Há um conjunto de mais ou menos 38, 39 escritos de Francisco, entre a regra, testamento e depois cartas, algumas orações. São textos muito pequenos. Francisco não era um escritor, um intelectual. São textos muito pequenos. E nesse conjunto de aproximadamente 38, 39, 38 escritos, segundo alguns, 3 deles mencionam São Miguel Arcanjo. Vamos conhecê-los. Por primeiro, trago uma oração e ação de graças que está dentro da regra não bulada no capítulo 23. Essa regra foi escrita por Francisco, mas não foi aceita pela Igreja, por isso não bulada. Ele vai escrever outra que será bulada, aceita. Mas nós temos a regra que não foi bulada. Ali no capítulo 23, Francisco escreve uma grande oração e ação de graças. E dentro dessa ação de graças, ele assim escreve, né, em oração: imploramos suplicantes que nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo Paráclito, te dê graças, né, a Deus, como agrada a ti e a Ele, né, ao Pai, né? Então, que você dê graças ao Pai, né, por meio de Jesus, junto com o Espírito. Aleluia. E a gloriosa Mãe, Beatíssima Maria, sempre Virgem, o bem-aventurado Miguel, Gabriel e Rafael, e todos os coros dos bem-aventurados serafins, todos os santos que foram e serão e são, por teu amor humildemente pedimos que, como te agrada por essas coisas, te deem graças. Então, é uma grande exortação à ação de graças a Deus, no qual Francisco evoca, né, Maria, os anjos, Miguel, Gabriel, Rafael, os santos que foram e serão, para que todos deem graças a Deus. Uma grande oração de ação de graças, no qual ele menciona
São Miguel Arcanjo. Esse é o primeiro testemunho de um escrito de Francisco. O segundo escrito de Francisco que eu trago é o chamado Exortação ao Louvor do Senhor. Francisco escreve uma oração onde convoca todo e a todos a louvar ao Senhor. Então ele começa: temei a Deus e lhe dai glória. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Todos os que o temeis, ao Senhor louvai-o. E assim ele vai indo. E no fim dessa exortação, desse chamado, né, ao louvor do Senhor, ele termina dizendo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Depois, mais adiante, falarei um pouco o que significa para Francisco este combate. O que é, né, este combate? Mas aqui a gente vê esse testemunho no qual ele evoca São Miguel, defendei-nos no combate, dentro desta oração de louvor ao Senhor. Um terceiro escrito de São Francisco que aparece São Miguel está na chamada antífona do Ofício da Paixão. Francisco vai compor um conjunto de orações que ele chama Ofício da Paixão. O que é esse Ofício da Paixão? Ele vai compor salmos com versículos dos salmos da Bíblia. Francisco vai pegar vários versículos de salmos e vai compor outros salmos com versículos dos salmos bíblicos, né, para serem rezados de manhã, no meio do dia, à tarde, à noite e todo dia da semana. Então ele vai compor esse conjunto de salmos para meditar a paixão. Ele vai pegar versículos dos salmos que lembra e que ele pode associar a Jesus Cristo, no qual então ele vai meditar através desses salmos que ele compõe, através de versículos dos salmos bíblicos, um salmo ou vários salmos para louvar a Deus e ajudá-lo a meditar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E entre cada salmo, ele reza essa antífona, ou seja, antífona, aquilo que vem antes. E essa antífona, ele reza assim: Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por toda a eternidade. Amém. Então, entre cada salmo no qual ele está meditando o mistério pascal de Jesus, ele reza essa antífona, que é uma antífona a Nossa Senhora, onde ele louva a Virgem Maria e depois pede a sua intercessão com a intercessão das virtudes do céu, dos santos, né, de São Miguel Arcanjo. Então, aqui ele pede a intercessão de São Miguel. Bem, e isso é tudo que historicamente temos de fato sobre a devoção de São Francisco e São Miguel, a partir das biografias de Francisco e dos seus escritos. É isso que temos, ok? No mais, se fala, por vezes, de que Francisco teria ido ao santuário de São Miguel Arcanjo, no Monte Gargano. No entanto, historicamente, nós não temos nenhum registro sobre isso. É provável que ele tenha ido e se diz, né, que em 1216, aproximadamente, ele foi a esse santuário, né? Não se sentiu digno de entrar e teria feito um tal na entrada, né? Então, é uma tradição. No entanto, historicamente, não tem como ser comprovado ou não. É provável que ele tenha ido, porque era muito comum na Idade Média ir a esse santuário. A devoção a São Miguel era muito forte na Idade Média, por conta disso, dele estar associado a representar as almas diante de Deus. Então, a gente vê que estava muito ligado à dimensão, né, da salvação. Então, tinha esse costume. Então, é provável que ele tenha ido, embora historicamente não podemos afirmar. Certo? Então, aqui é tudo que temos sobre a devoção de Francisco a São Miguel. Então, a gente vê que é uma devoção muito sóbria, né, muito equilibrada, dentro do conjunto da fé da Igreja, né? Francisco sempre voltado ao Cristo, louva de modo particular Maria e depois evoca os anjos, os santos, a intercessão, né, no seu caminho. Bem, tendo falado da devoção de Francisco a São Miguel, passamos agora a falar da Quaresma de São Miguel em São Francisco. Provavelmente Francisco fez
várias vezes esta quaresma, entre agosto e setembro, né? Nós temos relato mais propriamente de uma delas, porque foi dentro de uma dessa quaresma que Francisco fez que ele recebeu os estigmas. E isso aconteceu em 1224, 2 anos antes da sua morte. Então, historicamente, Francisco vai ao Monte Alverne em meio a uma grande crise na ordem e já estando um pouco enfermo. Nós temos o testemunho do bilhete a Frei Leão. Francisco escreve um bilhete a Frei Leão no final dessa quaresma com uma oração, que depois a gente vai ver. E atrás desse bilhete, Frei Leão vai escrever assim: 2 anos antes de sua morte, o bem-aventurado Francisco fez no Monte Alverne uma quaresma em honra da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, desde a festa da Assunção da Santa Virgem até setembro, a festa de São Miguel. E o Senhor pousou a sua mão sobre ele. Depois da visão e das palavras do serafim, e da impressão no seu corpo das chagas de Cristo, compôs estes louvores que estão no outro lado desta folha, os quais escreveu de sua própria mão, dando graças a Deus pelo benefício que lhe tinha sido feito. Então isso é um testemunho importantíssimo, veja, Frei Leão tinha estado com Francisco no Monte Alverne. Francisco subia, Leão ficava abaixo. Quando Francisco termina a sua quaresma, ele escreve uma oração que está do outro lado da folha e junto com uma bênção, Francisco vai dar isso para Frei Leão. E atrás, Leão vai escrever aquilo que ele lembrava do que tinha acontecido. Então a gente tem um testemunho histórico muito precioso de que Francisco fez essa quaresma e mais, de que nessa quaresma ele de fato recebeu os estigmas, né? Então um testemunho muito importante. Então aqui vemos que de fato Francisco fez essa quaresma e ali ele recebeu os estigmas, isso 2 anos antes da sua morte, e no final da sua quaresma ele compôs uma oração. Depois a gente vai conhecer essa oração de Francisco. Bem, sobre essa quaresma, né, que Francisco fazia, como ele fazia? Não sabemos. Só sabemos que ele se retirou a sós. Levou o Frei Leão, mas de novo, o Frei Leão ficava embaixo, ele subia, às vezes eles se encontravam para rezar alguns momentos juntos, como a gente vai ver. O que Francisco rezava? Não sabemos exatamente, mas podemos intuir algumas coisas. Então nós, no fundo, não sabemos como Francisco vivenciava a sua quaresma, exatamente. Vamos ter alguns testemunhos que vamos ver. Num dos textos das fontes franciscanas, chamado Atos do Bem-aventurado Francisco, nós lemos assim: Então aconteceu que na referida quaresma, Frei Leão foi chamar São Francisco para as matinas, como costumava. Então, esse texto das fontes nos diz que ele nos lembra que Francisco, quando foi fazer a quaresma no Monte Alverne, ele subia, em alguns momentos Frei Leão chamava, e quando Francisco autorizava, juntos eles rezavam as matinas, que é a oração da manhã. E essa oração da manhã era realizada através de um ofício, a liturgia das horas, mas provavelmente o ofício da paixão que Francisco tinha composto para rezar nas matinas, nas vésperas, nas completas, de manhã, à tarde e à noite. Então, provavelmente, Francisco rezava o ofício da paixão que ele havia composto com versículos dos Salmos. O centro da sua oração era a partir da Bíblia, portanto, dos Salmos bíblicos, os versículos dos Salmos, que ele reagrupou para meditar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério pascal. E entre esses salmos que ele rezava a antífona a Nossa Senhora, no qual se louva a Virgem Maria, e pedindo a intercessão de Maria, se pede também a intercessão de São Miguel, como nós vimos, né? A antífona a Nossa Senhora, no qual aparece, né, São Miguel. Então, provavelmente essa era a oração de Francisco, os salmos bíblicos, versículos de salmos, para rezar e meditar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ainda sobre o que Francisco rezava e meditava na quaresma, o texto dos Atos do Bem-aventurado Francisco ainda nos lembra que, certa vez, Frei Leão viu o santo de joelhos.
com o rosto voltado para o céu e de mãos levantadas para Deus e dizendo estas palavras: Que sois vós, meu dulcíssimo Deus? E que sou eu, vermezinho, e pobre servo vosso? E repetia isso sem dizer outra coisa. Então Francisco repetia várias vezes: Quem sois vós, Senhor? Quem sou eu? E o texto continua dizendo que Francisco disse assim: Ó Frei Ovelha de Jesus, é como ele chamava Frei Leão, naquilo que escutastes e vistes, foram-me abertas duas luzes, uma sobre o conhecimento do Criador e outra sobre o conhecimento de mim mesmo, pois quando eu dizia: Que és tu, Senhor, e que sou eu, estava em certa luz de contemplação, na qual via o abismo da infinita bondade divina e o abismo deplorável da minha vileza. Por isso eu dizia: Que és tu, Senhor, sumo bem, sumo sábio, sumo clemente, para visitares a mim, que sou vil e um vermezinho pequeno, abominável e desprezível. Então aqui a gente vê que a meditação de Francisco era na grandeza de Deus e na sua pequenez, e no fato de que Deus, na sua grandeza, visitava ele, Francisco tão pequeno. Essa era a meditação de Francisco e a sua contemplação no Monte Alverne, a sua quaresma. Num outro texto chamado 5 Considerações sobre os Estigmas de Francisco, é um texto um pouco tardio, mas que ainda recolhe algumas tradições que se falam de Francisco. O texto diz assim, que Francisco rezava: Ó meu Senhor Jesus Cristo, duas graças te peço, que me faças antes que eu morra. A primeira é que em vida eu sinta na alma e no corpo, quanto for possível, aquela dor que tu, doce Jesus, suportastes na hora da tua paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração, quanto for possível, aquele excessivo amor, do qual tu, Filho de Deus, estavas inflamado, para de boa vontade suportar tal paixão por nós, pecadores. Então a gente vê que aqui o pedido de Francisco era experimentar a paixão de Jesus, a sua dor, mas sobretudo o seu amor, ou seja, amar como Jesus amava na cruz. Também na terceira consideração sobre os estigmas se diz que numa visão Francisco meditou e compreendeu que deveria oferecer a Deus a obediência, a pobreza e a castidade. Isso está lá também nesse texto, que era a sua vida, o sentido da sua vida, aquilo que ele professou viver. O Evangelho de Jesus Cristo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Era isso que ele deveria oferecer a Deus. Então, guarde bem isso, né? Que é importante também, dentro dessa quaresma, Francisco renovar essa compreensão, né, da sua vivência, dos chamados votos, né? Naquele tempo ele não chamava assim, mas, né, a obediência, a pobreza e a castidade oferecida a Deus. Também na legenda de São Boaventura se fala que, durante a sua quaresma, Francisco meditava os textos da paixão de Jesus. Legenda menor, capítulo 13, versículo 1. Então, esses são os testemunhos que nós temos, basicamente, sobre essa quaresma de São Francisco a São Miguel. Percebe-se que o centro da quaresma de Francisco era meditar a grandeza de Deus e sua pequenez, a paixão de Jesus e o grande amor que aí se revelava. Francisco queria amar com este mesmo amor manifestado na paixão. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que ele queria refletir o propósito da sua vida, viver o Evangelho em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Da experiência daquela quaresma, onde recebeu os estigmas, nós temos uma oração que Francisco escreveu, como já foi dito, e como a conclusão da sua quaresma, Francisco vai, vamos dizer assim, explodir em louvor a Deus. Assim ele escreveu em oração: Tu és santo, Senhor Deus, único, o que fazes maravilhas. Tu és forte, tu és grande, tu és altíssimo, tu és o Rei onipotente, tu, Pai Santo, o Rei do céu e da terra. Tu és trino, o uno Senhor Deus, todo bem, tu és bom, todo bem, o soberano bem. Senhor Deus, vive e verdadeiro, tu és caridade, amor, tu és sabedoria, tu és humildade, tu és paciência, tu és formosura, tu és mansidão, tu és segurança, tu és descanso, tu és gozo e alegria, tu és a nossa esperança, tu és justiça e temperança, tu és toda a nossa riqueza e saciedade, tu és beleza, tu és mansidão, tu és o protetor, tu és o nosso guarda e defensor,
Tu és fortaleza, Tu és consolação, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fé, Tu és a nossa caridade, Tu és a nossa grande doçura, Tu és a nossa vida eterna, o Senhor grande e admirável, o Deus onipotente, o misericordioso Salvador. Essa é a oração que Francisco compõe no final da sua quaresma. Bem, assim nós vemos que a quaresma de São Francisco, que ele realizava em honra a São Miguel, não era uma prática devocional. Não vemos praticamente orações dirigidas a São Miguel, né? Por fim, a gente vê uma grande oração de louvor a Deus, no qual ele não menciona nem Miguel, nem nenhum santo, mas ele se dirige totalmente a Deus. Durante a sua quaresma, ele medita e reflete sobretudo a paixão do Senhor. Era em honra a São Miguel, pois na devoção medieval ele representa as almas e estava associado à condução das mesmas ao paraíso, estava associado à dimensão da salvação. Em honra a São Miguel, o que se devia fazer? Elevar louvores a Deus. Francisco compõe os louvores ao Altíssimo e não menciona Miguel nesta oração. Honrar São Miguel era oferecer a Deus algum louvor ou algum dom especial a Deus, segundo Tomás de Celano, conforme vimos. Portanto, honrar São Miguel para São Francisco era oferecer algo a Deus mais do que realizar práticas devocionais. Francisco não precisa falar de São Miguel, não precisa compor orações a São Miguel, ele pedia a sua intercessão. Mas para ele honrar São Miguel, mais do que falar de São Miguel ou fazer orações a São Miguel, era louvar a Deus e oferecer dons a Deus, né? Toda a meditação de Francisco em sua quaresma era meditar a grandeza de Deus e a sua pequenez, e o mistério da paixão de Jesus, no qual se manifesta a grandeza do seu amor. Este amor Francisco quer experimentar e com este amor quer aprender a amar. Esse era o centro dessa quaresma, deste tempo dedicado a Deus, crescer nesse amor. O objetivo da quaresma era crescer no amor do crucificado e não, de novo repito, uma prática devocional específica ou alcançar uma graça específica ou algo deste tipo. Francisco enfrentava problemas na ordem, estava doente, ele não faz uma quaresma pedindo para que se resolva os problemas da ordem, mas para ser capaz de amar mesmo diante das situações que a ordem vivia, amar como Cristo amou na cruz. E a sua quaresma devia ajudar a meditar e contemplar a paixão de Jesus, crescer nesse amor, né? A quaresma de São Miguel, de São Francisco, não tinha como centro São Miguel. Não era uma prática devocional em torno a São Miguel. Não era para alcançar nada por meio de São Miguel, muito menos era associada a algum tipo de combate espiritual, sobrenatural, contra demônios ou algo desse tipo. Nada disso. O objetivo era a penitência entendida como conversão. Esse era o combate. Era isso que era o combate. Era a conversão para louvar a Deus e oferecer dons a Deus e alcançar assim a salvação. É um combate em vista da salvação. Era em honra a São Miguel porque ele representa as almas diante de Deus, por estar associado à salvação que nos vem por Cristo através da sua paixão. Por isso que o caminho é contemplar a paixão, o amor revelado na paixão. As orações de Francisco em sua quaresma eram salmos, sobretudo, com a antífona onde se menciona Nossa Senhora e se pede, sim, a intercessão de São Miguel, sobriamente, mas onde se reza e se medita, sobretudo, a paixão de Jesus. E sua meditação era, repito, a grandeza de Deus, a bondade de Deus e a sua pequenez, e o mistério da paixão, do amor de Deus revelado ali no mistério da paixão. Porque o que nos salva na paixão de Jesus não é a dor, Jesus ter sofrido, mas era o amor ali manifestado, esse amor divino que nos salva e nos redime. E é em vista de amar com esse amor que se dá o processo de conversão. A luta de Francisco, o combate de Francisco era converter-se a esse amor de Cristo. O auxílio de São Miguel, dos anjos e santos era para alcançar esta graça.
E este era o fundamento e o objetivo de sua quaresma. Que assim o exemplo de Francisco nos ajude, não só nesse período, nesta quaresma de São Miguel, no qual Francisco se dedicava a um tempo mais intenso de oração, mas toda a nossa vida, porque toda a nossa vida é esse combate em vista da conversão, diante da grandeza deste amor do Senhor por nós, que tanto encantou Francisco, o amor do Cristo crucificado, que encerrou em seu corpo os estigmas. Esse ano se celebra os 800 anos dos estigmas de São Francisco. A paixão de Jesus, a grandeza desse amor, era o centro da sua contemplação, da sua oração e também da quaresma que ele realizou. Bem, esta foi a quaresma de São Miguel Arcanjo, segundo, de São Francisco, aquilo que ele realizou, o pouco que a gente pode compreender do que Francisco realizou nessa quaresma. Que o seu exemplo nos ajude e nos inspire também na nossa caminhada de fé. Paz e bem.